Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Videogames e Teologia. E recentemente eu vi uma postagem mais ou menos assim no Facebook em um grupo de jogos. Quais são as vantagens e as desvantagens de eu comprar um Switch desbloqueado já cheio de jogos? E a resposta que mais me chamou a atenção era mais ou menos assim. As vantagens são: você vai ter uma biblioteca gigante de jogos de graça para você, não vai precisar pagar os preços absurdos que a Nintendo cobra e provavelmente vai ter um desempenho melhor. E aí perguntaram, ué, e cadê a desvantagem? E essa mesma pessoa respondeu, a desvantagem é que isso é errado. Como vocês já devem ter visto no título do vídeo, hoje o assunto é pirataria. Um tema que eu sei que é polêmico, que gera muitas discussões, mas que nós precisamos conversar. Eu sei que muitas pessoas têm receio em tocar em assuntos de cunho moral, mas aqui o nosso objetivo é jogar à luz das escrituras da Bíblia sobre esse assunto que eu sei que é tão delicado. Em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer que pirataria e emulação não são a mesma coisa. Elas podem até andar juntas na maioria das vezes, mas existem diferenças entre elas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é um emulador? Uma definição muito objetiva do que é um emulador é: ele é um software desenvolvido para se comportar como um hardware. Para quem não conhece muito esses termos, basicamente um software são os programas, os aplicativos que nós usamos, e o hardware são os dispositivos, como o celular, como o teclado e assim por diante. Então, por exemplo, se você tem um programinha, um aplicativo no seu smartphone que roda jogos de Mega Drive, então o que você tem é um emulador de Mega Drive, porque ele é um programa, um aplicativo, que foi desenvolvido para se comportar como um hardware, ou seja, como um videogame, um console. E o que é a pirataria? Bom, a principal definição que eu encontrei no Google é: a pirataria, ou a pirataria moderna, como alguns denominam, é a prática de vender ou distribuir produtos sem a expressa autorização dos proprietários de uma marca ou produto. A pirataria é considerada crime contra o direito autoral. A pena para esse delito pode chegar a 4 anos de reclusão e multa. E nessa prática da pirataria estão inclusos desde aquele tiozinho que vende DVDs de 3 jogos de Play 2 por R$10, na barraquinha, mas também aqueles sites de ROMs que nós entramos, ainda que sejam distribuídos gratuitamente, isso também pode ser considerado pirataria. Agora fica fácil explicar por que pirataria e emulação não necessariamente andam juntas. Por exemplo, se você vai lá nessa barraquinha que eu citei e compra um jogo de Play 2 lá, pagou R$3 numa cópia falsa de um jogo de Play 2. Se você vai rodar esse jogo no seu console original, você está consumindo pirataria, você está consumindo um jogo pirata, porém você não está emulando, você está rodando no console para o qual aquele jogo foi desenvolvido. Porém, é possível também que você use emuladores legalmente. Por exemplo, a Nintendo, no seu console atual, o Nintendo Switch, ela tem emuladores oficiais de Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64 e Mega Drive. Então, é a emulação sem pirataria. E como nós vimos no começo do vídeo, o consumo de pirataria é ilegal segundo a legislação brasileira. Mas eu também quero dizer que, do ponto de vista bíblico, também é um pecado que nós devemos evitar. Primeiro, porque a Bíblia nos chama para termos um caráter irrepreensível, para termos uma reputação ilibada perante os homens. É como está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículos de 7 a 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então a Bíblia nos cobra que nós vivamos de forma que ninguém tenha nada para falar de mal sobre nós. E ela vai além de um simples apelo a uma boa reputação. Lá em Jeremias 22:13, esse texto é muito mais claro com relação a isso. Está escrito: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Quando nós baixamos jogos piratas, nós estamos literalmente nos apropriando de algo que alguém criou, algo que alguém investiu tempo, ou de uma empresa que investiu dinheiro naquilo. Isso não é correto. E aí vem os argumentos mais comuns defendendo essa prática, Ah, você disse que pirataria é só vender ou distribuir. Eu não estou vendendo, eu não estou lucrando com isso. Só estou comprando ou baixando desse site aqui. Só que ao simplesmente baixar, você não só está incentivando a pessoa dona desse site que continue com essa prática, como você também está patrocinando, por mais que você não pague R$1. Certamente, esses sites veiculam anúncios e propagandas
com os quais eles ganham dinheiro com o seu simples clique. Então, eles podem não estar cobrando esse dinheiro de você, mas sim, eles estão lucrando distribuindo jogos que não lhes pertencem. No Salmo 1, quando Davi diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele não está querendo dizer que nós não devemos nos relacionar com pessoas pecadoras. Ele está querendo dizer que nós não devemos participar do pecado delas. Esse é o verdadeiro sentido de sentar-se à mesa. Você está não apenas concordando com aquilo, sendo conivente com aqueles atos, como também participando com eles. Ah, mas a pirataria ajudou a divulgar os videogames do Brasil, deixou mais democrático, mais acessível. Bom, não é porque algo tem uma consequência positiva que aquilo necessariamente é bom. Nós temos que nos livrar daquela ideia que os fins justificam os meios, que nós podemos fazer coisas erradas que vão ser justificadas por consequências boas. Ah, mas existem jogos antigos que não são mais vendidos oficialmente. Piratear, baixar emuladores é uma forma de preservar a história dos games. E ok, esse eu admito que é o melhor argumento a favor da pirataria. Mas mesmo assim, não deixa de ser errado. Por mais que esses jogos não estejam mais sendo vendidos oficialmente, que os donos dessas propriedades intelectuais não têm mais o interesse de vendê-las, nós não podemos nos apropriar delas se eles não autorizaram que nós baixássemos ou distribuíssemos essas ROMs. Mas de longe, o argumento mais usado pelos brasileiros é: videogames são muito caros. E de fato são. Ao contrário do que muitos pensam, videogames sempre foram caros. Acontece que a nossa percepção mudou porque hoje nós não temos mais tanto acesso à pirataria, não é mais tão fácil desbloquear os consoles de videogame. Mas os videogames eles sempre contaram com tecnologia de ponta e esse tipo de coisa sempre custou caro. Por outro lado, nós vemos que algumas empresas têm se movimentado a mudar esse cenário, a tornar os videogames mais acessíveis, como por exemplo a Microsoft com o seu Game Pass. Temos ali uma seleção de mais de 100 jogos, alguns jogos incrivelmente bons, outros nem tanto, tudo bem, mas mesmo assim é uma alternativa muito econômica. Você paga ali uma mensalidade quase igual a de um Netflix, por exemplo, e você tem muitas horas de entretenimento. A mesma Microsoft lançou recentemente o xCloud, onde você não precisa mais nem ter um videogame ou um PC para poder jogar. Basta ter um smartphone, uma conexão à internet, que você pode jogar vários jogos do Game Pass a um preço também muito baixo. Outra coisa revolucionária que não tinha na minha época, como eu queria que existisse na minha época, é a quantidade de jogos gratuitos. Vocês já pararam para pensar quantos jogos bons e gratuitos existem por aí? Temos Fortnite, Warzone, Among Us, que estourou agora na pandemia, todos eles disponíveis gratuitamente. Os desenvolvedores eles ganham dinheiro com vendas de itens, feitas dentro dos jogos, mas nós temos acesso gratuito, todo mundo pode simplesmente baixar e jogar. Aí você pode me dizer: cara, você não tá me entendendo. Eu não ligo para esses jogos online, eu não ligo para esses jogos gratuitos, para esses jogos do Game Pass, eu só quero jogar os meus jogos dos anos 90. E eu não consigo porque um Super Nintendo tá R$300 e um cartucho tá 500. Não tem nenhuma alternativa para mim para poder jogar esses jogos sem ter que piratear? Olha, eu acredito que exista, mas aí você vai ter que se debruçar muito sobre a legislação brasileira, mais especificamente nas leis que eu vou colocar aqui embaixo. E mesmo assim vai ser um pouco complicado. O que você pode fazer é procurar uma loja que venda o jogo que você quer jogar oficialmente, não importa se é uma mídia física ou uma mídia digital. O fato de você ter uma cópia oficial, uma cópia original de um game, te dá o direito de ter uma ROM para uso pessoal. Você só não pode compartilhar com ninguém. A legislação brasileira entende que isso é como se fosse uma cópia de segurança. E aí você pode rodar essa ROM nos emuladores. Por exemplo, digamos que você quer jogar Chrono Trigger no seu emulador de Super Nintendo no seu smartphone Android. O que você pode fazer é entrar, por exemplo, na loja da Steam, que vende oficialmente esse jogo, se eu não me engano por R$50, às vezes entra em promoção, e você pode comprar esse jogo. Ao comprá-lo, você tem o direito, por lei, de ter uma cópia dele. Então você pode usar uma ROM, ainda que seja uma ROM de Super Nintendo, no seu emulador e jogar tranquilamente. Ah, mas eu comprei a versão de PC, isso me dá o direito de ter uma ROM de Super Nintendo? Olha, juridicamente falando sim, porque o que importa não é a versão do jogo em si, e sim a propriedade intelectual, que é a mesma. Só que essa solução que eu acabei de dar é um baita de um malabarismo jurídico,
e que acaba gerando outros problemas. Por exemplo, beleza, você tem direito a ter uma ROM, mas como você vai ter acesso a essa ROM? Você vai baixar? Se você baixar, você já está errado, porque você vai estar participando de um delito de uma outra pessoa, porque o problema não é você possuir as ROMs, mas você compartilhar, e essa pessoa vai estar compartilhando com você. Então a única maneira legítima de você ter essas ROMs é se você mesmo as produzisse, né? Com o extrator de ROMs do jogo original. Só que isso daria tanto trabalho e talvez custaria tanto mais dinheiro que seria mais vantajoso você comprar o Super Nintendo e o cartucho separado mesmo. E ok, isso já é menos ruim do que você simplesmente ir lá e baixar a ROM, porque afinal de contas você está dando um jeito de remunerar, né, quem tem um direito por aquela propriedade intelectual e ao mesmo tempo você não está infringindo as leis brasileiras. Porém, não é o ideal, porque nós não estamos aqui para ficar dando um jeitinho para tudo, mas para glorificar a Deus. No fim das contas, se nós não temos acesso a um jogo ou não temos condições de pagar por uma forma legítima de jogar esse jogo que nós queremos, é triste dizer, mas nós não deveríamos jogá-lo. Nós banalizamos a pirataria no Brasil porque, na verdade, não há fiscalização. Na Europa, se você baixar um filme por torrent, no outro dia aparece um fiscal com uma notificação e uma multa bem salgada para você pagar. Muitas vezes o tal do jeitinho brasileiro é um eufemismo para a corrupção. E muitos dos crentes que cometem os pecados secretos, né, aqueles que ninguém mais sabe, só eles o fazem ou porque eles não acreditam que Deus vê todas as coisas ou porque eles não têm temor. E olha, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu mesmo já consumi muita pirataria. Inclusive, se não fosse pela pirataria, eu dificilmente teria acesso aos jogos na minha infância. E muito provavelmente eu não teria essa paixão que eu tenho por games hoje em dia. Foi muito difícil me separar dessa prática, e ainda hoje eu tenho que resistir à tentação de comprar aqueles portáteis chineses com milhares de jogos a um preço irrisório. Sempre que você pensar em relativizar a pirataria, tente se colocar no lugar da pessoa que criou aquilo. Não seria ruim se você fizesse um trabalho de escola, tivesse um esforço em pesquisar, em escrever aquele texto e alguém copiasse tudo de você, apresentasse para a professora e tirasse uma nota boa por um serviço que ela não fez, mas sim você fez? Não seria chato você escrever um poema para sua mãe e alguém encontrar aquele texto e publicar num livro de poesias e vender como se fosse dele, ganhar dinheiro às suas custas? É isso que a pirataria faz. Não importa se o dono daquela propriedade intelectual é uma empresa grande ou um desenvolvedor indie. Ainda assim, não é seu. Apesar de ser atraente e muito vantajoso, nós podemos certamente dizer que a pirataria é uma prática pecaminosa. Não simplesmente pela lei dos homens ou por um falso moralismo, mas pela realidade da palavra e da postura irrepreensível que ela exige de nós. Eu sei que esse é um assunto delicado e não sou eu que vai te dizer se você deve ou não consumir pirataria. O meu objetivo foi apenas jogar a luz das escrituras nesse assunto e deixar que Deus fale com você, que a sua própria consciência, que a sua própria maturidade espiritual te mostre como você deve agir diante desse dilema moral. E eu espero que essa consciência te leve a valorizar mais agradar ao Senhor do que a vantagens que nós não deveríamos ter. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que muitos não vão gostar. Por favor, não me massacrem. Falem educadamente as suas opiniões, ainda que contrárias à minha. Espero que vocês continuem acompanhando o canal e agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like se você gostou, o dislike se você não gostou. Reitero que você pode deixar aí nos comentários as suas opiniões e se inscreva caso você tenha interesse em mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aí. Fiquem com Deus.